Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu queria tocar aqui num assunto, um assunto assim muito gostoso para a gente prosear. Eu queria chamar assim a sua atenção para aquilo que eu vou falar. Eu não sou nenhum bom contador de história, mas eu tenho boas lembranças marcadas aqui na minha memória. Me traz a memória, como hoje eu estava pensando, para onde foram os parques, para onde foram os circos, para onde foram as touradas. E quando nós falamos de parque, eu vou tocar num assunto que talvez você vai recordar. O parque de seu Elias, de onde chegava na nossa cidade, se alegrava, todo mundo se alegrava. Eu me lembro que quando o parque chegava, quando as carretas desembarcavam, havia uma Brasília, um carrinho simplesinho com dois palhaços em cima, cantando chegou, chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem todo dia. E aquilo os palhaços dava bala à meninada e o pau quebrava na nossa cidade. Era alegria, era diversão. Mas o gostoso que o parque oferecia é porque todo mundo se divertia. O Parque Seu Elias ficou marcado na nossa memória porque ali tinha a barquinha, aonde os casais sentavam junto e ali se divertiam. Os operários, funcionários davam ali sempre uma forcinha nas barquinhas. Me traz a memória também a roda gigante, como era gostoso, mas quando aquele troço parava, que a gente estava lá no alto, que ele dava um medo, uma friagem no coração. Mas também tinha a mexicana, onde muitas das vezes nós fazíamos uma corrente de pessoas agarradas naquele negócio, e um soltava e lançava o outro, e aquela velocidade daquele troço rodando com tanta força. Hoje, sinceramente, não tenho mais coragem para isso, não. Mas me traz a memória não só a roda gigante, não só as barquinhas, mas me traz a memória também não só a mexicana, mas me traz a memória também o tiro-alvo. Alguns parques tinham os carrinhos de bate-bate. O tiro-alvo era gostoso porque você acertava no doce e levava para casa. E era tudo uma mixaria, era tudo baratinho, era tudo tão gostoso. Mas o mais interessante é que tinha um parque para a gente divertir, mas também tinha o matinê no sábado para a criançada. A criançada fazia filha na bilheteria, me traz a memória como se fosse agora. E aquilo as crianças se divertiam porque o ingresso era pela metade do preço. E aquilo as crianças brincavam, se divertiam e todo mundo caía na graça. Mas o mais gostoso é que à noite o pau quebrava, era o momento dos adultos e aquilo era uma festa. E aquilo que mais me chama a atenção eram as canções que eram cantadas nas caixinhas, a bilheteria lotada, e o mais gostoso que me traz à memória como se fosse agora, o cheiro da pipoca. A maçã do amor, aquela cor, meu Deus, aquele vermelho. O cachorro quente, aquele cheiro que recendia. E era tudo tão gostoso, era tudo tão bom. Mas infelizmente é um tempo que se foi, é um tempo que não volta mais. Me traz a memória também das touradas, como a gente ria do salva-vida, Tirulipa, era tantos outros salva-vidas, tantos, sabe? E a gente caía na graça, eles faziam palhaçada. Interessante é que nas touradas tinha até lutas. Parece que não foi um engano, teve um camarada chamado Sombra Negra. Eu era pequeno, você vai recordar, Sombra Negra e um outro branco lá que lutava, mas não se machucava, mas a gente se divertia, a gente se alegrava. E o mais gostoso também que o circo oferecia muita diversão. Me traz à memória o momento do leão, aquele rugido que silenciava a cidade, o macaco com suas palhaçadas que a gente caía na gaitada. É um tempo bom, mas infelizmente é um tempo que se foi. Mas o que nos resta hoje só são as boas memórias, as boas lembranças. Mas a minha pergunta é: aonde estão os parques? Para onde foram os circos? Para onde foram as touradas? Para onde foram todas essas diversões que nós já vivemos na nossa cidade? Para onde foram? As nossas crianças dos dias de hoje não conhecem mais isso, que é um matinê no parque, não conhecem mais. E me traz a memória marcante, nos dias de hoje, o Parque Seu Elias. Ah, como a gente se divertia, como a gente brincava, como a gente se alegrava, como a gente se alegrava, como a gente se alegrava. O tiro-alvo era tão gostoso, só que aquele negócio daquela espingarda tinha um mistério que a gente não acertava de jeito nenhum. Mas fica aqui essa boa recordação, essa prosa aqui ligeiro, só para a gente um pouco passar o tempo e lembrar de coisas boas. Mas, infelizmente, os dias de hoje, a gente não vive isso mais, né?
Um abraço, talvez você recorda, comente aí, dá um oi aí. Um abraço, Deus abençoe.